Programa Sociedade Solidária de Volta, hoje falando sobre o combate à discriminação racial e o empoderamento da juventude negra. O doutor José Vicente, advogado, sociólogo, doutor em educação, reitor da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares, aqui no estúdio conosco, compartilha a sua experiência no assunto. Bom, no bloco anterior, nós já refletimos a respeito das causas que fazem com que esse cenário no Brasil seja tão complexo, tão desafiador. Agora, pensando em soluções, a Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares tem uma série de ações também voltadas a reverter esse quadro. Quais são os caminhos aí que encontrou pela Afrobras, pela Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares, para fazer com que a juventude negra do nosso país possa ter outras oportunidades e ter ela também condições de superar essas questões da violência, da discriminação? Olha, eu reputo como extremamente importante que qualquer pessoa tenha a possibilidade de conhecer a sua história e tenha a possibilidade de fazer história, não é? E o jovem negro em especial, é um público que teve e que tem muito pouco acesso à sua história, né? O Brasil tem uma memória muito limitada da sua trajetória histórica e no tema negros nós não temos registros significativos de quem é esse jovem negro, quem são os seus avós, quem são os seus ancestrais, quais foram suas grandes conquistas, quais foram as suas grandes obras. Então, essa informação é indispensável para que você possa fortalecer o seu eu, né? Para que você possa ter pertencimento. Então, essa é uma dimensão muito importante desse trabalho. E o segundo aspecto importante para esse tema e para esse público é de que o problema da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, é um problema dele também. Ele é responsável também. Então, ele precisa trabalhar e criar condições para produzir as soluções que possa resolver os problemas do seu bairro, da sua cidade, do seu município e o seu problema também. Logo, ele precisa ser um protagonista. Ele precisa atuar, ele precisa ser um operador. Ele não pode ficar satisfeito de ser tão somente um coadjuvante. E para você ser um protagonista, para você fazer a transformação, para você fazer a mudança, você tem que ter uma vida ativa, presente, compromissada, e você só o fará através das ferramentas adequadas: conhecimento e conscientização. Bom, com essas palavras-chave, que é o reconhecimento da história, da contribuição do negro, e aí a Afrobras desenvolve o Troféu Raça Negra, tantas outras iniciativas. A questão do conhecimento pela faculdade, que é uma faculdade que tem maioria negra entre seus estudantes e professores também. Professores também, logicamente. Justamente, e talvez a característica importante da Zumbi dos Palmares é que ela é um locus, ela é um espaço, ela é um ambiente em que esse ou qualquer outro público pode ter acesso a esse tipo de conhecimento que dificilmente ele o terá em outros espaços sociais ainda no nosso país. Então, a Zumbi dos Palmares é uma instituição que valoriza essas dimensões do jovem negro, da história do negro, da história do país. É um espaço em que conscientiza esse jovem do que foi a sua trajetória, que ele vem de um povo guerreiro, de um povo de heróis, de um povo trabalhador, de um povo que construiu, né, esse continente que é o Brasil. E ela também é um espaço em que esses valores e essas possibilidades são valorizadas, são efetivadas e são fortalecidas no íntimo desse jovem, no íntimo dessa jovem. Então é um espaço diferenciado em que valores dessa natureza ajudam a construir um bom profissional, mas fundamentalmente a tornar realidade um ótimo cidadão. E, por fim, como o senhor vê, então, a outra ponta? Uma vez que o jovem teve todos esses recursos para se sentir valorizado, como é que tem sido a recepção dele no mercado de trabalho? Pois temos também esse outro desafio, né? O ambiente da pesquisa, da inovação científica, ou mesmo o ambiente corporativo, é muitas vezes desigual quando analisamos as etnias ali presentes. Como trabalhar também essa outra ponta? Você sabe que nesse tema tudo é muito desafiador e tudo é muito novo. E hoje teve um fato curioso, que está havendo um movimento muito engraçado que se chama o movimento de presença. O que é isso? Junta-se um conjunto de jovens, homens e mulheres negras, e vão para as galerias de artes, para esses espaços em que esses acessos são limitados, e simplesmente se apresentam para ver
uma exposição de arte, de escultura, de literatura, coisa que o vale. E o incômodo que isso tem produzido naqueles frequentadores é alguma coisa, então, que está sendo discutido nos dias de hoje na mídia. Olha, tem 20 jovens negros reunidos para ver uma mostra de arte, né? Isso não deveria produzir qualquer tipo de preocupação nas pessoas, mas ter alguns jovens negros reunidos em algum lugar ainda produz incômodos, né? De modo que o nosso país tem espaços delimitados, principalmente para os negros. Cada vez que você sai desses espaços, você tem dificuldades. E um dos espaços delimitados e que a gente tem desafios extraordinários para ser superado é o acesso ao mercado de trabalho, principalmente nesses postos de mais prestígio, nesses postos de mais visibilidade. Nós somos um país muito curioso, porque a despeito da sua população se apresentar como 53% de representantes de negros, né, nós não temos um presidente negro nas 10 mil empresas do nosso país. Então, dá a dimensão de quantos são e serão os desafios para que esse público e esse tema possa ter acesso igualitário no mercado de trabalho. Mas são desafios como esse que a educação, o conhecimento, a conscientização e a divulgação, né, dessas virtudes, através da mídia, através da LBV, pode ajudar a gente rapidamente, né, jogar essa mentalidade carcomida, né, e superada para trás e construir um Brasil com mais possibilidades para os que virão. Sem dúvida. Por isso esse é um tema permanente aqui no programa Sociedade Solidária e deve ser também na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, que reflitamos e hajamos em prol da construção de um Brasil mais igualitário. Eu gostaria de trazer para finalizar o programa de hoje uma reflexão do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, em seu artigo Solidários. Ele traz a palavra do Dr. Babatunde Osotimehin, nigeriano, diretor executivo do Fundo de População das Nações Unidas, subsecretário-geral da ONU, que afirma: os jovens têm a chave para o futuro, com o potencial de transformar a paisagem política global e impulsionar as economias através da sua criatividade e capacidade de inovação. Mas a oportunidade de realizar o grande potencial da juventude tem que ser aproveitada agora. Deveríamos estar investindo na saúde e na educação dos nossos jovens. Tal investimento renderia um enorme retorno em termos de crescimento econômico e desenvolvimento para gerações vindouras. Fechar aspas, comenta então Paiva Neto. Estou de pleno acordo com as palavras do Dr. Osotimehin. Por sinal, a Legião da Boa Vontade, desde os seus primórdios, dedica especial atenção aos moços, incentivando-os, instruindo-os, educando-os, espiritualizando-os, abrindo-lhes novos caminhos, no sentido de lhes dar novos ensejos e perspectivas, pois para nós, eles são o futuro no presente. E é com essa mensagem que nós concluímos o programa de hoje, a respeito da necessidade de vermos os jovens como esse futuro agora, no presente. Assim é também o trabalho, certamente, da Faculdade Zumbi dos Palmares, da Afrobras, criando oportunidades para a juventude negra do nosso país. Por isso, gostaríamos de agradecer a presença do doutor aqui. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Eu que agradeço e cumprimento e parabenizo por esse programa tão importante que leva esclarecimentos para todos os telespectadores. O programa Sociedade Solidária fica por aqui. Nesta edição, conversamos com o Dr. José Vicente, doutor em Educação, reitor da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares. E esse assunto, a igualdade racial no Brasil, os desafios que nós temos para promovê-la é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.